Os inimigos do evangelho, você já ouviu falar sobre isso? Nesse vídeo eu quero te contar sobre 2 inimigos principais do evangelho de Jesus Cristo. Esses inimigos, eles atrapalham na propagação verdadeira da palavra de Deus. Fala, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Gonçalves e você está em mais um vídeo do meu canal. Se você já faz parte desse canal, já deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você não perder nada. Os inimigos do evangelho são aqueles que se infiltram no meio do povo de Deus para confundir e distorcer a palavra de Deus dentre o povo. Quando Paulo escreve a Gálatas, ele diz que essas pessoas que pregam um evangelho que é diferente daquele que os apóstolos pregavam devem ser consideradas anátemas, ou seja, pessoas amaldiçoadas. Tamanha é a importância de falarmos sobre o verdadeiro evangelho. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui para você no card, para você dar uma olhada lá sobre o verdadeiro evangelho. Mas basicamente o evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Então, Cristo morre pelo meu e pelo seu pecado e nós temos acesso a isso gratuitamente pela sua graça e nós somos transformados à imagem dele conforme somos salvos. Isso acontece gratuitamente. Isso é aquilo que nós precisamos gravar, porque o primeiro inimigo do evangelho é justamente aquele que tenta dizer para nós que não é de graça, você precisa pagar um preço. O primeiro inimigo do evangelho é o legalismo. O legalismo é justamente as pessoas ou a mensagem que diz para nós que precisamos pagar um preço para ser salvos. O legalismo, ele tem, às vezes, até uma boa intenção, mas ele acaba anulando a cruz de Jesus Cristo. O legalismo sempre vai dizer para você que para você ser salvo, você precisa praticar boas obras, você precisa fazer coisas boas. E qual que é o erro nisso, Tiago? Por que isso é um inimigo da verdadeira mensagem do evangelho? Ora, vamos ver na Bíblia que Paulo fala sobre isso e fala que a igreja de Gálatas estava enfrentando isso naqueles dias. Gálatas capítulo 2, no versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha que forte isso. Paulo está dizendo claramente que se alguém é justificado perante o Senhor por causa da lei, Cristo não precisaria ter morrido. Se eu posso fazer algo, se eu posso fazer uma campanha, se eu posso fazer um jejum, se eu posso fazer uma boa obra, se eu posso doar as minhas riquezas ou ofertar as minhas finanças para ser salvo, a morte de Cristo foi inútil. Se eu posso fazer algo para me salvar, não precisava de um Salvador. É isso que Paulo está dizendo. Se você tem como justiça o cumprimento da lei, você não precisa de Jesus. Porque Jesus morreu justamente porque ele sabia que nós não tínhamos a capacidade de cumprir a lei de Deus, que é santa, boa e justa. É por isso que ele foi o único capaz de cumprir a lei em toda a sua essência. Através da morte e ressurreição dele, nós tomamos posse daquilo que ele fez por nós. Então, esse é o primeiro inimigo. Você pode ver também em Gálatas, capítulo 5, no versículo 3, diz: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Vocês estão tentando fazer um jeitinho para se salvar. Isso até parece bonito teoricamente falando, mas isso diz claramente que a pessoa que segue os princípios da lei para ser salva está anulando a cruz de Cristo. Se eu faço algo para ser salvo, eu não precisava de um Salvador. O segundo inimigo da cruz de Cristo, do verdadeiro evangelho, é a libertinagem. E essa libertinagem, ela é pregada sutilmente nas nossas igrejas com a famosa pregação da hipergraça. É a pregação que diz: se Jesus morreu por mim e eu já estou salvo, já estou liberto dos meus pecados, eu não preciso viver uma vida santa, não preciso
honrar as pessoas, eu não preciso tratar as pessoas com amor, porque Cristo já fez, então se Cristo já fez, eu coloco na conta dele e tá tudo resolvido. Nananina não. Que a vida que Cristo nos propõe é uma vida de santidade. Cristo não nos salva pelas obras, mas ele nos salva para vivermos boas obras. Então, a testificação, o testemunho de que você verdadeiramente foi salvo é se você tem boas obras, se a sua vida é transformada, se o seu coração mudou, sua mentalidade mudou. Quando você se arrepende, você que roubava, não rouba mais, agora você passa a trabalhar para ter as coisas. Não há como dizer que alguém que rouba, que alguém que mente, que alguém que fere, que alguém que machuca as pessoas foi salvo. Por quê? Porque os frutos mostram a essência da árvore. Os frutos mostram. Então essa pregação de que nós não precisamos mais fazer nada também é errada. Por um lado, a pregação do legalismo que tenta dizer para nós que nós precisamos ser salvos através das nossas obras está errada porque anula a cruz de Cristo. Mas, por outro lado, a pregação que diz que nós não precisamos fazer mais nada, que Cristo já fez tudo, também está errada. Há aí um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é justamente o verdadeiro evangelho encontrado na palavra de Deus. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso é muito profundo, irmãos. Nós somos libertos. Jesus diz para nós conhecermos a verdade e a verdade nos libertaria. Nós que conhecemos Jesus, Ele é a verdade, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos a Ele e nós somos totalmente libertos, mas essa liberdade cristã não pode dar a ocasião à vontade da carne ou à libertinagem. Nós não podemos fazer o que der na nossa cabeça, nós não podemos seguir as nossas vontades, porque isso é contrário à vontade de Deus. Paulo vai continuar dizendo que a vontade do Espírito milita contra a vontade da carne. Nós precisamos viver uma vida em Espírito. Essa é a vida que o Evangelho nos propõe. Por um lado, as nossas obras não nos salvam. Por outro lado, pecados que cometemos também nos afastam de Jesus. E se por um lado o legalismo anula a cruz de Cristo, ele diz que nós precisamos fazer a nossa parte para nos salvar. Por outro lado também, uma vida de pecado, uma vida sem Jesus, uma vida dissoluta, também anula o sacrifício, porque o sacrifício que ele fez foi para nos libertar do poder do pecado. Então, se nós agora passamos a ter essa nova vida, o evangelho verdadeiro, nós precisamos ser santos como ele é santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Cara, compartilha essa mensagem com todo mundo. Eu não sei se você tinha até agora pensado sobre isso, visto dessa forma na palavra de Deus, mas deixa um comentário aí sobre o que você achou. Deixa um comentário também falando sobre quais outros temas você gostaria de me ouvir falar. E é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tem mais vídeos aí no canal. Curta bastante, Deus abençoe. Falou!